Pessoal, dando sequência aqui, para falar do elemento boro, também em profundidade, vamos pensar aqui, já que no início eu citei que quando se pensa em perfil de solo, obviamente, sem as limitações químicas de alumínio, sem o pensamento físico como compactação, trazendo para a parte química, um dos elementos que nós consideramos importante e comportado aí pela pesquisa, mostra que o boro é um elemento importante, tá? Também em profundidade. O que a gente observa aqui em regiões como a nossa de solos leves? Ele tem essa característica muito parecida, 0 a 20 abaixo do nível crítico. Opa, desceu para baixo, talvez na subsuperfície, nas camadas aí de até 40, 60, 80 centímetros, aumentou. Nem sempre. A gente percebe que nem sempre. Segurar esse elemento aí no decorrer do solo não tem sido fácil. Em contrapartida, a gente considera também que a descida do boro é um fator importante para aumentar o teor dele em profundidade. Isso é importante porque a gente busca pelo menos níveis próximos de meio centimol, de meio miligrama, 0,05 ppm aí, usando a unidade antiga, pelo menos 0,5 abaixo de 20 centímetros tem se mostrado mais responsivo. Áreas soja, algodão, culturas de soja, algodão, onde está em áreas, os níveis de boros estão próximos do crítico ou acima do crítico em subsuperfície, tem respondido bastante em produtividade. Eu chamo a atenção, pensando novamente em boro, pelo seguinte: cuidado com a textura. Acho que assim, desde lá da graduação, da nossa formação como técnico, como agrônomo, como pesquisador, a gente sempre foi ensinado a ter cuidado com o boro, olha, o limite entre a essencialidade, entre a necessidade e a toxicidade é muito estreito. É fato, e isso tem levado muitas vezes a negligenciar esse elemento. Tá? Mas antes de mais nada, nós temos que entender e saber usar ele bem. Boro, basta ter cuidado com fonte e textura do solo. Tá? Se eu tenho mais textura, tendência de usar mais. Se eu tenho menos textura, tendência de usar menos. Isso aí tem uma infinidade de cálculo para você fazer a sua, vamos chamar, boratagem, tanto corretiva quanto de manutenção, com segurança. Se faça lance, se faça na linha, também com segurança, dependendo da cultura. Só para ilustrar, tá? A gente realmente reconhece, embora um elemento bastante, se não respeitar a essencialidade, as doses certas dele, ele pode realmente trazer fitotoxicidade. É comum, já presenciei situações onde foi 0,6, ou seja, 600 gramas de boro no suco do soja, passou tranquilamente sem nenhum problema, e em outras situações onde deu problema de fitotoxicidade. Por que isso ocorre? Pessoal, o boro ele é muito lixiviável. Em anos que eu tenho uma precipitação maior e eu tenho cerca de 500, 600 gramas, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho seguido bem. Mas se essa quantidade coincide com anos menos chuvoso, realmente pode aparecer fitotoxicidade. Então, tem que ter cautela, mas jamais deve ser negligenciado, tá bom? Boro é um elemento aí que tem sido pouco compreendido, apesar de ser bastante estudado, mas deve ser melhor manejado aí no sistema. Aqui só para ilustrar, faixas com deficiência e faixa com suprido, soja com deficiência, lembra muito ali aquela situação de compactação, onde eu tenho fitotoxicidade de manganês, né, principalmente para solos um pouquinho alagados, mas normalmente é ligado a boro. A questão milho, a deficiência, eu chamo um link aqui, uma atenção, para a gente pensar da seguinte forma: as monocotiledôneas, em geral, elas têm conseguido crescer, se desenvolver por mais tempo em sistemas deficientes de boro. Quando a gente já parte para a monocotiledônea, não. Então, visualmente, eu entendo que muitos pesquisadores, às vezes, até falam: a gente não pode ficar vendo sintomatologia de deficiência e achar que realmente não. Isso quem faz é o laboratório. Mas quando a gente identifica, já que a identificação visual é também uma ferramenta, quando a gente identifica deficiência de boro numa cultura como milho, cuidado com a safra seguinte se for soja. É muito provável que o seu solo vai estar muito exaurido ou desse elemento, ou ele vai ter saído do sistema. Bom? Um exemplo só para mostrar aqui, deficiência, e também existe os excessos, era muito comum nos algodões. Eu lembro quando eu comecei como monitor de praga ainda, a gente achava muito legal
achar o pecíolo anelado, né, que é bem clássico aí das deficiências de boro, assim como também o botãozinho aí com abortando, né? Gostaria de complementar, Caçoeiro? Não, é só para complementar aqui, esse deficiência de boro aqui, esse anelamento realmente ainda acontece em algumas áreas. Agora, só importantíssimo, a fonte de boro ser utilizada, porque tem alguns, a deficiência e o excesso, o limiar é muito grande, é muito estreito em relação ao boro. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso aí, Morita. Perfeito, perfeito. A fonte é muito importante, eu acho que vou comentar um pouquinho mais na frente, mas já aproveitando esse gancho. Pessoal, temos aí, se nós temos disponibilidade no solo, não há necessidade de trabalhar a fonte de disponibilidade imediata. Tá? Acho que cada situação, uma situação para posicionamento das diferentes fontes. Né? Essa disponibilidade imediata tem duas situações: a possibilidade da fitotoxicidade, dependendo do posicionamento e a quantidade e a localização desse adubo, como também a possibilidade de perdas maiores. Né? Mas lá na frente vamos estar pincelando mais em cima de questões fontes para a gente discutir um pouco mais. Aqui é interessante essa deficiência aqui, que inclusive são diárias assistidas por nós, acho que o Rogério pode comentar mais. Pois é, Marcelo, essas fotos aí são de uma soja que foi cultivada em área de primeiro, de segundo, de terceiro ano de cultivos, e esse ano, devido a chuva em maior intensidade agora em março, né, ficaram bem visíveis assim, né, e essa daí basicamente é uma deficiência bem característica, esse encarquilhamento do ponteiro dos trifólios, da ponta das folhas dos trifólios, né, e a gente tem isso aí bem comum, inclusive nas áreas mais velhas esse ano, tanto lá no Piauí, né, que é o caso dessas fotos aí, como aqui na Bahia, né, mesmo em áreas mais velhas. E um sintoma, assim, que dói no bolso do produtor, né, que até um dos meus clientes veio me questionar, é em relação a essa falha de grãos aí, que é oriunda aí da deficiência de boro, né, principalmente pela má formação do tubo polínico aí, né, e também da deficiência, de uma polinização mais deficiente, né? Então, a gente consegue visualizar bastante essas folhas, essa deformação das folhas, né? Sintoma bem visível, e quando você vai lá olhar nas vagens, você encontra facilmente essas vagens com essa falha de polinização, né? Ou esses grãos mal formados ou ausência dos grãos nas vagens, né? Importante, pessoal, como foi mostrado muito bem pelo Morita e o Rogério, na ilustração dessas fotos, não significa que nós devemos à torta à direita saindo fazendo adubação com boro agora, tá? Então é importante, pessoal, ter sempre a recomendação de um agrônomo, principalmente de um agrônomo que entenda bem nessa área de fertilidade, para que não cometer nem o excesso nem a falta, porque o excesso, como foi mostrado, é tão ou mais prejudicial do que a falta. Ok, pessoal? Chama atenção aqui, pessoal, só para ilustrar em fotos anteriores, observe que bem característico dos micronutrientes, né, a parte apical, folhas jovens, mostrando deficiência, ou seja, eu não tenho a mobilização do nutriente dentro da planta. No caso do soja, a gente sabe que boro, em algumas culturas, ele acaba sendo móvel, mas não é o caso do soja, onde realmente a parte apical é quem mais sofreu. Isso mostra o quê? A marcha de absorção da planta com relação a esse elemento, e que esse elemento tem que estar disponível no solo desde o início até a formação e enchimento aí das vagens.